E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Consegui um tempinho aqui agora no plantão para passar para vocês mais uma dica. Tamo junto? Entrem então, convidem os seguidores de vocês, compartilhem essa live nas redes sociais, convidem os seguidores e sentem o dedo na tela do celular para os corações bombarem, tá bom? Vamos lá então, preparados? Vamos que vamos? Friozinho, né? Gelou bastante. Vamos partir então para mais uma dica, hoje relacionada ao processo penal e ao direito constitucional, ok? Caso Romero Jucá. Vocês estão acompanhando pela mídia, pela televisão, a repercussão que gerou a conversa que o Romero Jucá, que até há pouco tempo era ministro do presidente Michel Temer, e agora ele voltou a ser senador. Então o Romero Jucá teve uma conversa dele divulgada na imprensa. Nessa conversa, ele, Romero Jucá, dialoga com Machado, Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Conversam sobre vários assuntos e entre esses assuntos há algumas referências em relação à Operação Lava Jato. O senador Romero Jucá fala em estancar a sangria. Por isso, a conversa gerou essa repercussão, gerou essa polêmica. Aparentemente, eles mantêm uma conversa e nessa conversa falam em como frear a Operação Lava Jato, tá bom? Então, o tema de hoje diz respeito à validade, à licitude dessa prova. Quem gravou esse diálogo, pessoal, pelo que eu vi na imprensa, foi o Sérgio Machado, ou seja, um dos interlocutores. Uma conversa foi mantida entre Romero Jucá e Sérgio Machado. Sérgio Machado gravou essa conversa. Então a questão aqui é, essa conversa poderá ser usada, se for o caso, futuramente como prova numa ação penal? Qual que é a opinião de vocês? Se eu estou conversando com alguém e eu gravo essa conversa, esse elemento probatório é válido ou não? Vejam, percebam que entram nessa questão vários aspectos relacionados ao direito constitucional, como a intimidade, a privacidade. Essa conversa é válida ou não? Há sigilo constitucional? Há violação em relação à intimidade, em relação à privacidade? Vejam que esse tema está na moda, entre aspas. No caso de Eusídio, também houve conversa gravada por um dos interlocutores. Então podem ter certeza que os concursos e as provas vão cobrar esse tema. Gravação feita por um dos interlocutores. É prova válida ou não? É constitucional? É inconstitucional? É lícita? É ilícita? Qual que é a opinião de vocês? Quero saber a opinião de vocês e depois eu falo a resposta, na minha visão. E aí? Válida ou não a prova? Constitucional ou não? Suponhamos que o Janot, Procurador-Geral da República, resolva oferecer ação penal, oferecer uma denúncia contra Romero Jucá. Essa conversa, ela pode ser usada pelo Supremo Tribunal Federal como prova? E aí? Essa é a questão. É válida, lícita sim, Rafael fala que é lícita. Quem mais? Flávia sim, Dani. Mas qual que é o fundamento, pessoal? Qual que seria o fundamento dessa afirmação? É válida? Por que é válida? Por um terceiro estranho que não pode. Então quem está anotando, eu vou passar para vocês alguns julgados sobre esse tema, para vocês estudarem depois os acórdãos. Estudo de acórdão faz a diferença na vida do concurseiro, tá bom? Então vou explicar para vocês de uma forma bem simples, direto e reto, para vocês entenderem. Primeira questão, o Supremo Tribunal Federal faz uma distinção importantíssima quando nós estamos falando de gravação feita por um dos interlocutores. O Supremo, o STJ, eles usam uma expressão, anotem aí, gravação clandestina. O Supremo, o STJ,
seguindo parte da doutrina, usam a expressão gravação clandestina. O que é a gravação clandestina? Ela ocorre quando um dos interlocutores grava a conversa. Então, um diálogo é mantido entre A e B. A ou B grava essa conversa. Nesse caso, nós temos uma gravação clandestina, ou seja, uma das partes da conversa grava o diálogo sem o conhecimento da outra. É a hipótese de gravação clandestina. Grifem bem essa nomenclatura, ó, gravação clandestina. Aí vem o Supremo e o STJ e dizem o quê? A gravação clandestina não se confunde com a interceptação telefônica. Na gravação clandestina, nós temos duas pessoas. Uma delas grava a conversa sem o conhecimento da outra. Na interceptação telefônica, nós temos um diálogo entre duas pessoas. E um terceiro faz a intervenção e grava esse diálogo sem o conhecimento das partes. Então são hipóteses distintas. Por isso, para o Supremo e para o STJ, a gravação clandestina é válida. A gravação clandestina não é interceptação telefônica. A cláusula de reserva jurisdicional, que está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12, a interceptação telefônica, sim, depende da autorização judicial. A gravação clandestina, não. Gravação clandestina não depende de autorização judicial. Grifem aí. Importante, ó, para o Supremo e para o STJ. A gravação clandestina não depende de autorização judicial. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gravação clandestina é válida desde que, anotem as exceções, desde que não haja uma causa legal de sigilo. Se não existe uma causa legal de sigilo, eu posso gravar a conversa. Outro óbice, reserva de conversação. Se existir reserva de conversação, eu não posso gravar a conversa. Tá? Então vejam, exemplo, no primeiro caso, sigilo, o advogado, o médico. Vejam, são sigilos que decorrem da lei. Se eu tenho um sigilo, eu não posso gravar a conversa. Na segunda hipótese, reserva de conversação. Há uma cláusula, há um acordo no qual as partes combinam que essa conversa não pode ser divulgada. É um tipo de reserva de conversação, tá bom? Então, nessas duas hipóteses, eu não posso gravar. Fora essas hipóteses, a gravação é válida, tá bom? Então, resumão para vocês, resumão. Gravação clandestina significa que uma das partes da conversa grava o diálogo sem o conhecimento da outra. Isso é gravação clandestina. Segundo ponto, a gravação clandestina não é interceptação telefônica. Logo, ela não está sujeita à cláusula de reserva jurisdicional. Ela pode ser feita sem autorização do judiciário. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, STJ e STF. STJ e STF entendem que a gravação clandestina é válida para efeitos probatórios. Ela não viola a Constituição, ela não viola a privacidade, a intimidade, desde que não haja causa legal de sigilo, desde que não haja reserva de conversação. Tá bom? Essas são as duas exceções. Se elas não estão presentes, a gravação é válida. Então, na minha visão, o caso Jucá, ao que tudo indica, é um típico exemplo de gravação clandestina, na qual Sérgio Machado, um dos interlocutores, gravou a conversa. Então, na minha visão, a prova é válida. Se ela vier a ser utilizada, ela será considerada válida, porque não viola nem a Constituição, nem a legislação infraconstitucional. É a minha visão, é a minha opinião, ok? Então deixo para vocês, para reflexão, mais um tema atual que com certeza despencará nas provas. Anotem os números dos julgados para vocês lerem depois.
STF, HC 91.613, 91.613, HC 91.613. É o STF. STJ, HC 309.516, HC 309.516. Fica de tarefa, então, para vocês lerem esses acórdãos. A jurisprudência do STJ e do STF possui vários acórdãos nesse sentido que eu falei. Tá bom? Então é isso, pessoal. Quem não me segue ainda no Snap, segue lá no Snap. Criei uma conta no Snapchat. Delta Thiago com TH no Snapchat, no YouTube, no Instagram, no Periscope. Todos os dias eu procuro postar dicas para vocês, vídeos sobre dicas de estudo, jurisprudência, doutrina. Fiquem ligados, tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem pelo Instagram. Aos pouquinhos eu vou respondendo. E aí, curtiu a dica de hoje? Curtiram a dica de hoje? Milena, Rafael, Alice, Aninha, Corujinha concurseira. Que legal. O pessoal falando da didática. É isso aí, eu sempre procuro manter esse método, né? Direto e reto, sem enrolar muito, de uma forma bem simples para vocês entenderem. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês, boa noite, fiquem com Deus, Treinamento insano sempre, sem mimimi, se vale 100, estudem para fazer 200 e bora passar o trator sempre, tá bom? Tamo junto então, fiquem com Deus, abração.